esposa, porque eu tenho uma mãe com 106 anos. Aí ela tem que ficar cuidandinho. Mas ela já esteve aqui e adorou a Deus com vocês. Somos casados há 2 décadas e meia. Uma filha e casado com ela, só uma mesmo. Como é culto da família, às vezes não fica muito bom, né? A gente vir sem a esposa, sem a filha. Mas a minha filha já também se casou, já está vivendo a vida dela. Orando a Deus e pensando num tema para a gente compartilhar com os irmãos, então o Senhor nosso Deus colocou no meu coração para a gente fazer 2 leituras e nós juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Como eu não sou pregador, eu apenas cito alguns textos da Bíblia e, conforme a graça de Deus, nós vamos analisando com os irmãos e falando alguma coisinha. E eu creio que nessa noite o Senhor Deus vai nos abençoar e vai nos fazer entender um pouquinho mais da palavra. E os irmãos serão abençoados, não pela minha fala, mas pelo poder da palavra de Deus. 2 textos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. E depois nós vamos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Primeiro vamos ler aqui o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 até o 38. 2 leituras extensas, mas, então, irmãos, nas minhas limitações de palavras, de reflexões, então, com a leitura da palavra, nós já seremos abençoados. A Bíblia nos diz assim, se lermos lá a carta das revelações do Apocalipse, ele diz, olha, bem-aventurado, feliz é o que lê. Então, lendo, nós vamos ser bem-aventurados. Glória a Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, 26, o anúncio do nascimento de Jesus. Diz assim o texto sagrado, e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-á o nome Jesus. E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos para o Evangelho segundo Mateus, também falando sobre o nascimento de Jesus. Capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que, em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, e traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu luz a um filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus. Mais uma oração. Querido Deus, mais uma vez nos apresentamos diante da tua grandeza. Queira me dar graça, usar a minha boca, a minha voz, e abençoar a tua noiva. Querido Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não tenho, sou limitado, mas estou na dependência do Senhor. Faça a tua vontade na minha vida e na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sentem glorificando a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu não sei dar tema para a mensagem, mas eu pensei em compartilhar com os irmãos um pensamento, convidando os irmãos para nós pensarmos como nós conseguimos encarar ou passar pelos desvios que acontecem na nossa vida. Como que a gente faz isso? Quando a gente fala em desvio, irmãos, nós temos por natureza, a gente tem uma alergia, um repúdio, a gente não gosta de pensar em desvio. Mas na verdade nós entendemos que o desvio é a coisa mais certa da vida. Querendo ou não, gostando ou não, um dia ou outro, nós acabamos por passar por algum desvios de projeto. Nós acostumamos com rotina, e quando sai um pouquinho da rotina, a gente já não se sente tão confortável. Quando a gente muda da rotina. Hoje, por exemplo, lá na igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu estou servindo a Deus há 6 anos, fiquei por 30 anos e alguns meses servindo a Deus em uma outra denominação, por circunstâncias adversas, não da minha vontade, eu fui convidado a me retirar, e aí então optei para estar congregando na igreja do Evangelho Quadrangular. E Deus foi dando graça e estamos lá ajudando, com simplicidade, mas servindo a Deus. Nunca me desviei da igreja após ser batizado. E aí hoje, quando eu estava vindo, então a minha rotina é chegar lá na igreja, não que eu peça, não que eu quero, mas os irmãos acabam de alguma maneira fazendo um cuidadinho para a gente. Então tem um lugarzinho que eu deixo o carro. Veja como é interessante. Hoje fugiu da minha rotina. Eu quase não saio aos domingos, saio mais aos sábados. Mas o meu amigo do coração, Timils, falou: quero que você vá um dia lá, e é um domingo. Eu falei: um dia eu vou congregar lá. E ele, então, com a aquiescência do pastor da igreja, logo falou: não, mas é tal domingo. Tá bom? Temos um jeito. E quando eu vinha, como eu fugi da rotina, quando eu cheguei aqui, eu automaticamente vinha na rotina, pensando no que iria dizer a igreja, e pedindo a misericórdia de Deus, para que nos ajudasse, e que a palavra atingisse o objetivo. Então, quando eu cheguei na frente da igreja, eu já me atrapalhei para estacionar, porque eu fugi da minha rotina. E é assim a nossa vida. Quando a gente foge da rotina, a gente sente um desconforto. E olhando para a palavra de Deus, nós aprendemos aqui, nesses 2 textos que nós lemos, que houve um desvio da rotina, um desvio que Maria e José precisaram encarar. E quando eu falo de desvio, irmãos, vejam vocês, para a gente entrar no pensamento, alguns desvios nós que o causamos, nós que acabamos provocando esse desvio. Outros desvios, eles independem das nossas ações, eles acontecem. Por exemplo, se estamos indo numa rodovia, o limite de velocidade é 80 km por hora, mas nós, por alguma circunstância, os automóveis hoje em dia são de certa forma convidativo
a ultrapassarmos o limite de velocidade, nós atingimos o 110. E ali na frente está lá o policial rodoviário estadual ou federal e faz o sinal, você tem que parar. Mas você tinha uma programação. Da hora você tinha que estar em determinado lugar, fazendo determinada atividade. Porém, no entanto, pela tua ação, você ocasionou uma interrupção no teu destino final e você acabou perdendo a hora e te trouxe dissabores. Tem circunstâncias na nossa vida, tem desvios que acontecem não por nossa própria vontade, outros pela nossa vontade. Nós o proporcionamos. De repente, eu me lembro uma situação que aconteceu comigo, desvio que nós acabamos tendo que tomar. Nós nos programamos com a minha esposa para a gente sair para um pequeno descanso, e acertamos com meu irmão, ficar com a minha mãe e tal, e nós nos programamos para ir para uma saída de alguns dias, e tínhamos combinado, queríamos estar no local que tínhamos projetado no horário por volta das 13 horas, e nós saímos, e o meu destino era bem distante do local onde eu fui, mas aí então, ela cansada, e nós almoçamos, eu coloquei no GPS, e ela falou, não, nem precisa, eu me lembro que o destino, vamos embora. E eu segui, e o meu destino era Pinhém, e aí eu acabei, quando percebi, ela dormiu, eu estava na Lapa. E aí eu olhei e falei, bom, às 13 horas eu tenho que estar lá em Pinhém, mas e agora? Se eu voltar para Curitiba, é outra viagem. Então eu acabei perguntando para alguém, e ele falou, olha, eu não sei muito bem, senhor, mas se for por aqui, eu falei, então tá, eu vou por aqui. E eu fui andando pelos caminhos, totalmente diferente. E eu entrei num local que era bastante mato e fazendas, e enfim, foi terrível. E isso me trouxe uma angústia, uma agonia, e aí então o celular já não pegava mais, o GPS não funcionou. A única coisa que eu pensei, eu preciso encontrar uma rodovia, uma BR, e lá eu me acho. E nós fomos andando pelo mato. E o horário que eu tinha que estar às 13 horas, eu fui chegar por volta das 16. Mas esse desvio no meu percurso que me trouxe de sabor foi porque eu falhei. Ela dormiu, eu não coloquei no GPS, não me concentrei na estrada e entrei para lá ao invés de ir para Pinhém. Então tem desvios que vêm na nossa vida que independe das circunstâncias, outros nós proporcionamos. Quem nunca entrou para tomar o banho e, como deve economizar água, se ensaboou, desligou o chuveiro e a hora que foi ligar a água acabou? E você teve que passar a toalha no teu corpo ensaboado para você ir para a igreja ou para um compromisso. Quem nunca teve um imprevisto de marcar uma entrevista para emprego, determinada situação, saiu com o carro e ali na frente o pneu furou e você perdeu a entrevista e perdeu o emprego. Ou seja, tem desvios na nossa vida que independem das circunstâncias, outros não. Outros a gente acaba, digamos assim, proporcionando eles. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos sobre desvios que nós vamos encontrar na história desta família de José e de Maria. E como conselho, irmãos, eu gostaria de já lembrá-los: desvios que acontecem na nossa vida não é fim de estrada. Não é fim de estrada. Nós estamos ali na igreja do Evangelho Quadrangular, como eu disse, há 6 anos. E por bondade infinita de Deus, eu não queria, mas acabei sendo também responsável por um trabalho que nós chamamos ali de casais. Nós já fizemos durante esses 6 anos o curso Casados para Sempre, e estamos lá com um tema chamado Casamento em Construção. E já estamos há alguns anos trabalhando com os casais. E de vez em quando a gente encontra a necessidade de dar um conselho para casais para famílias que de repente acabou tendo desvio na sua rotina da família ou do casamento e vem para encerrar o relacionamento conjugal ou trazer uma atitude mais severa com o filho, com a filha, e a gente tem que sentar e compartilhar e lembrar que desvios que acontecem quando a gente encara um desvio na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, em qualquer sentido, não é o fim da estrada. Glória a Deus. Desvios não é final de estrada, porque nós entendemos pela palavra de Deus que aquele que nos colocou na estrada é o dono do caminho também.
E, portanto, Ele nos vai garantir chegar no final. E quando a gente acaba desviando do caminho por alguma circunstância, tendo uma interrupção, normalmente a gente acaba num primeiro momento se desesperando. Não é verdade? Se desespera. Principalmente quando trata de família, dos cônjuges, de filho, filha, a gente já quer se desesperar. Porque normalmente, enquanto tem um para ajudar, tem uma porção que olha indicando o dedo, falando não, e não vem para ajudar. E a gente acaba se desesperando. E alguns, não suportando, entram naquela situação tão terrível que acaba se afundando numa tristeza e considerando ali o fim da estrada. E um dos conselhos que eu quero deixar para você, repetindo: desvios de caminho, de sequência, de jornada, não é fim de estrada. E outra observação que vos faço: não se afunde com pena de você mesmo, porque é você que vai sofrer. A palavra de Deus nos fala, está escrito na Bíblia, em Provérbios capítulo 24, e o versículo de número 10: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Em resumo, o Senhor não terá alegria em você. Então não se afunde com pena de você. Levante a cabeça e segue em frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Na minha jornada, entre os desvios que tive, de interrupções, um deles, eu cheguei a ficar num estado triste. No primeiro momento, eu tinha 30 anos de atividade profissional material e recebi a orientação de alguém e falou: olha, você deve deixar a tua atividade material e se dedicar exclusivamente nessa atividade. Eu não relutei um pouquinho, mas fiquei com medo, vai que eu não agrado ao Senhor Deus. Então tudo combinado, eu renunciei à atividade. E nessa renúncia minha, eu acabei desviando o meu percurso, porque eu não tive oportunidade de prosseguir naquele projeto que eu estava. Eu tive que interromper. E aí então, quando eu interrompi, eu tinha um costume de um jeito, eu já não podia retornar na atividade que eu estava, ou seja, eu acabei me introjetando com uma tristeza profunda. E quando a gente passa por um momento de agonia, quer seja na vida conjugal, na vida material, financeira, nos estudos familiares, enfim, às vezes você se fecha e impede as pessoas de te ajudar. E eu acabei me fechando e acabei me retraindo, e as pessoas não estavam mais dispostas a me ajudar. E eu me senti bastante sozinho, e eu comecei a me aprofundar na minha decepção, na minha tristeza, até que o Senhor Deus me despertou e falou: para com isso. E eu novamente, com a ajuda da esposa, retornei e falei: não é por aí o caminho. E eu deixo para conselho para a tua vida, e eu vou repetir, porque pode ter certeza que quando o meu amigo, irmão Edmilson, falou: vai dar uma palavra, esta palavra tem endereços. Se porventura estás passando ou passará, lembra disso. Desvios na sua trajetória, na sua caminhada, não é o fim da estrada, porque a Bíblia nos mostra que o Senhor está conosco. E quando eu penso na palavra, eu vejo na história, nós já entramos, irmãos, na história do José e da Maria e do seu filhinho, mas eu vejo que de repente desvios de percurso na nossa caminhada são bases que o Senhor nos usa para nos dar novas oportunidades. E eu aprendi isso. Durante 30 anos, irmãos, eu olhava para alguém que subia num púlpito e não colocava aquele nó aqui no pescoço, eu ficava aborrecido, falava: peraí, eu era religioso. Para ir na igreja tinha que ser de terno e gravata, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. E às vezes Deus faz a gente sair da rotina, porque Ele tem coisas novas para mostrar para a gente. 30 anos eu não tinha participado de outras denominações, mas quando eu acabei tendo, agora na igreja onde participo, tendo a liberdade, já preguei. Irmãos, é interessante isso. Já dei uma palavra, eu disse eu não prego, mas já dei uma palavra. Na igreja Deus é amor, Brasil para Cristo, na igreja Testemunha de Jesus, na igreja Deus é Fiel, na igreja presbiteriana,
Assembleia de Deus do pastor João Costa Rosa, enfim, irmãos. E hoje a oportunidade que Deus nos dá de estar trazendo uma palavra na Assembleia de Deus, Ministério Promessas. Então eu aprendi a ver os irmãos de uma forma diferente. E é Deus que trabalha para a gente entender que muitas das vezes esses desvios que acontecem não é final de estrada. Até porque a Bíblia nos diz lá no Evangelho segundo Lucas 12, 22, a seguir ele diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma, fica tranquilo, deixa que o Senhor da estrada cuida para você. A Bíblia nos fala no Evangelho segundo Mateus 28, 20, olha, eis que eu estou convosco, todos os dias estarei convosco. É uma promessa, então se Ele está, fica tranquilo que o caminho se abre. Esse texto que nós acabamos de ler, que nos conta a história do nascimento de Jesus, nós encontramos, queridos irmãos, algumas coisas que nos chamam a atenção na vida desta família. Maria e José certamente eram um casal bonito. Eu penso assim, eles eram bonitos, casal com uma formação excelente. Tanto é que Deus achou graça na vida de Maria, mas ela já estava casada com José. Mas antes do casamento eu acredito que eles tiveram um namoro. É família, tiveram um namoro, e acredito, para que Deus ache graça, esse namoro não ultrapassou os limites. Esse namoro foi observado pelos pais de José e Maria, tendo a bênção de Deus, chegando ao ponto deste casal achar graça diante de Deus. E eu encontro na vida de Maria e José uma cena que nos chama a atenção. Nesse namoro, a Bíblia diz que ela já estava desposada com José. E quando nós vemos essa palavrinha desposada, e quando nós olhamos para a Bíblia e vamos lá para Deuteronômio capítulo de número 22, 23, e começamos a analisar o Antigo Testamento, quando fala desposada, ela já estava com o compromisso do casamento legalizado, apenas aguardando um ritual do casamento judeu que demorava 7 dias. Então eles estavam no preparativo. Maria e José estavam preparando. Certamente ela já tinha convidado aqueles que ela considerava importante para participar da sua festa de casamento. José também já estava vendo o local onde iam morar, já estavam preparando a roupa, todo o ritual estava acontecendo, mas de repente nós lemos aqui, que nesse momento em que ele estava com tudo programado, e aí vem o primeiro desvio do percurso da vida de Maria e José. Esse casal abençoado recebe Maria, nós lemos no Evangelho segundo Lucas, que de repente se apresenta para ela um anjo. E esse anjo traz para Maria uma saudação, e ela se assusta. E quando ela recebe a saudação desse anjo, ao se assustar, então Maria, num primeiro momento, recusa. Mas o anjo diz uma palavra para ela: não temas. Primeira observação que eu faço para mim e para a tua vida. Primeira observação: quando acontece um desvio na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos ver, se teremos da parte de Deus uma palavra. Maria recebeu não temas de Deus. Glória a Deus. Romanos 10:17 diz, olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando você recebe o não temas, vindo da parte de Deus, tranquiliza-te, em nome de Jesus. E quando Maria recebe de Deus, não temas, eu imagino que naquele momento, o bálsamo de Gileade começou a aparecer na vida dela. Só que mesmo assim, Maria começou a conjecturar na sua vida: como que eu vou falar para José? Como que eu vou contar para José? Agora imagine, a Maria, a mulher de Deus, escolhida, estava noiva, preparado tudo para o casamento, e de repente ela recebe a seguinte informação: Maria, você vai ficar grávida. Peraí, mas eu não conheço o varão ainda. Eu estou casada, mas o ritual ainda não aconteceu. Você vai ficar grávida. Olha o desvio no percurso de Maria. E nesse momento ela começa a pensar: e agora? O que a minha família vai falar? Como é que eu vou contar para José? Como que eu vou falar para o José que eu estou grávida? E agora? Mas ela tinha recebido não temas de Deus. Tem coisa, irmãos,
na nossa vida que você não adianta querer se explicar muito. Se você for tentar explicar, a família não vai entender, o esposo, a esposa não vai entender. Agora, se você receber o não temas de Deus, fica tranquilo que Ele vai te trazer a solução. E Maria então optou, a Bíblia nos mostrou, a leitura que assim a fizemos, que ela decidiu ir para a casa da sua prima Isabel. E segundo que nós andamos observando, ela ficou por volta dos 3 meses na casa de Isabel. Olha o coração do José. Como que eu vou fazer? Maria saiu, e agora? Será que eu vou atrás? E como ficou o coração do José? E de repente ela retorna. E ela chega para o José. E ela conta para o José. Agora imagine vocês, meu marido, que ele já estava faltando, repito, apenas o ritual. Casamento, quando ele diz desposada, tudo legalizado perante a família. José, eu estou grávida. O quê? Sendo que eles não tinham ainda entrado no relacionamento íntimo de um casal. O quê? Como que José recebeu essa notícia? E a Bíblia nos mostra que José, no texto que nós lemos, como ele era um homem abençoado, um homem de bem, ele falou, olha, projetou no seu coração, para não causar mais escândalo, eu vou deixar a Maria e ó. Agora imagina a Maria falando com Deus, ó Senhor, foi o Senhor que colocou eu nessa situação, eu estou diante da tua palavra, ajeita com José lá para mim agora, é com o Senhor a coisa. Irmãos, quando a gente recebe o não temas de Deus, fica tranquilo, deixa com Ele, deixa com Ele. Nessa noite eu estou falando para você, deixa com Deus o assunto, não se desespera. E José, a Bíblia diz que ele colocou no seu coração o pensamento, eu vou deixar Maria e vou deixá-la secretamente. E quando ele colocou isso no coração, ele foi dormir. E a Bíblia diz que vem um anjo no sonho dele, fala, José. E aí eu me alegro com a primeira coisa que ele recebe do anjo. Quando eu vejo o anjo falando com José, a Bíblia diz, vamos ler aqui, projetando ele isso, aqui no capítulo de número 19, 20, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse, José, filho de Davi, olha o que ele diz, não temas. Pega para você nessa noite o não temas de Deus. Pega para você. É culto da família. Quem sabe lá no recôndito do teu coração, você está falando, olha, eu vou precisar falar com meu filho isso, isso, isso. Eu vou precisar trabalhar com a minha esposa isso, isso, isso. Com meu esposo. Você está fazendo projetos. Agora deixa eu repetir. A primeira coisa para nós encarar desvios é ouvir a voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus, fica tranquilo, porque o não temas dele vai vir para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Primeira coisa, família, casais, se houver desvios na vida conjugal, desvios na vida familiar, primeira coisa, não é fim da estrada, ouça o que Deus tem. Aleluia! Ouça o que Ele tem para você. E a primeira palavra que Ele diz, não temas. Quando a gente entra na intimidade de aprender a ouvir a voz de Deus, as coisas vão se ajeitando. Por experiência própria posso falar. Durante um ano, irmãos, vocês não sabem o que é um casamento que durante longos anos foi uma bênção, mas de repente, quando houve um desvio do percurso, veio o sofrimento. Veio o sofrimento. Dores, angústia, como dizia um amigo pastor, choros, velas e lamentações. Mas até o momento que eu ouvi a voz de Deus. E quando eu ouvi a voz de Deus, o não tema dele veio para mim. E são 26 anos de casado. E eu não vou cansar de dizer, irmãos, aí você conhece, a mulher mais bonita do Itaperuçu, Rio Branco, é a minha esposa. Não tem, é a mais bonita.
Deus nos deu também uma filha linda. Se formou, está com a sua atividade, se formou em psicologia. No meu desvio, deixa eu contar para os irmãos, no meu desvio, eu estava no 3º ano de psicologia. No meu desvio de percurso, quando eu recebi a orientação de um líder eclesiástico superior, falar, sai também do trabalho. E veio outro e falou, senhora, seria interessante pelo menos 1 ano você trancar a matrícula para isso e para isso e para isso. Combinado. Que erro, irmãos. Porque de repente eu ouvi a voz de homem e não ouvi a voz de Deus. Mas aqui no casal nós vemos ele ouvir a voz de Deus. E quando ouve a voz de Deus para Maria, o anjo vem e diz, não tema, fica tranquilo. E eu parece que vejo Maria falando, Deus fala com José. E agora José recebe no sonho a informação do anjo, não tema, porque você receba Maria, porque o que nela está gerado é fruto do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, você aprenda a ouvir a voz de Deus. Qualquer circunstância da tua vida, não tome decisão na hora. Aprenda a ouvir a voz de Deus. E Ele tem várias maneiras de falar. Uma delas é pelo poder da sua palavra, joelho dobrado, rosto no pó e lendo a Bíblia. Deus trabalha, Deus fala. E a maneira, na minha vida, Deus, cada um tem um jeito de falar. Na minha vida, Ele sempre me dá uma paz interior. E quando eu sinto essa paz interior, eu vou agir. Nós estamos com a minha esposa num combinado, nós temos um negócio para fazer, e esse negócio inicialmente gerou lá em torno de 500 mil reais, e aí eu falei, não, mas eu tenho medo, vamos fazer por calma, e de repente eu fui orando, e ela também, nós fomos orando, e quando veio a calma de Deus na nossa vida, nós aceitamos o desafio, e eu fiquei lindo quando o pastor da igreja falava dos assuntos de fazer missões nos outros países. Eu quero participar. Quero participar, viu? Se autorizado, eu combino com meu amigo, irmão Coutinho, ou Edmilson. Eu quero participar. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, o assunto é resolvido. E quando nós colocamos no coração e oramos, Deus trouxe a paz. Primeira coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus. Já paro, pastor. Já paro. Segundo, para nós irmos, não vai dar tempo para prosseguir. Segundo, irmãos, na vida, quando a gente recebe algum desvios, quer seja na família ou no casamento, a gente tem que fazer coisa que é desconfortável. Vamos pensar um pouquinho? Primeiro, José e Maria tiveram a surpresa do filho. Não tinham relações sexuais como ela ia gerar, agora ela está grávida e Deus resolve. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que houve uma ordem para que todos fossem se alistar. E José, que estava lá em Nazaré, precisava se deslocar para fazer o seu alistamento. É lei, né? E de Nazaré a Belém, segundo a geografia bíblica, vai dar 122 quilômetros mais ou menos. José chega para Maria e fala, Maria, tem que ir para Belém. Vai? Eu vou também. Para, Maria, você está grávida, olha aí. Eu vou também. Irmãos, a gente tem que na vida conjugal, na vida familiar, por vezes fazer coisas desconfortáveis. Aprenda isso. Primeiro, tem que ouvir a voz de Deus. Segundo, você vai ter que fazer coisas desconfortáveis. Imagine 122 quilômetros. Maria, você quer ir? Vou. Eu vou com você, nós casamos, vou junto. Maria, são 122 quilômetros. E olha, Maria, vai ter que ir, é num animalzinho. Não tem problema, vou junto. Por que eu digo que é coisas desconfortáveis? Primeiro, José novamente fala, mas poxa, Maria poderia bem ficar com a família, eu ia ter mais paz. Mas tudo bem, vamos lá. Prepara um animalzinho e começa uma trajetória. Maria grávida. Eu imagino que uma mulher grávida, de vez em quando, tem que parar para ir no banheiro. De vez em quando ela tinha que falar, José, quero ir no banheiro. Mas de novo, Maria. Mas eu preciso, José. Tá bem. Ele para. Os companheiros que estavam indo com ele, essa é conjectura, é pensamento. Já se distanciavam. E Maria, com aquela barrigão, vai e volta. José, eu não consigo montar no cavalinho agora, no burrinho. Eu te ajudo, Maria. E agora as coisas para carregar. Coisas desconfortáveis para fazer na família. Talvez nessa noite você vai lembrar que aquilo que eu estou falando vai atingir a tua vida.
Para você ter uma família feliz, um casamento feliz, uma união conjugal feliz, vai ter momento que você terá que fazer coisas desconfortáveis. Para Maria não foi confortável isso, mas ela precisou fazer. Eles foram, e agora eles chegam em Belém. E eles vão, vocês sabem a história, vão procurar o poço. Chegam nos hotéis da época, nas hospedarias, e não encontram. Será que Maria murmurou? Já vim penando. José, você não poderia ter organizado? Não, eu acredito que não. Ela era uma mulher de Deus. E eles procuram uma acomodação. E José olha e não encontra. E vocês sabem a história que ele apenas encontrou no estábulo. Maria, o único lugar que temos é um estábulo. Tranquilo, José. Coisa, mulheres, que às vezes precisa fazer, que é desconfortável. Agora imagina o exemplo do irmão José. Peraí, Maria está carregando um filho que não é meu, por que eu vou fazer isso? Mas José enfrentou a batalha, porque ele ouviu a voz de Deus. Maria ouviu a voz de Deus. E a história vocês sabem. O neném nasce e cria o menino. E a Bíblia diz que era costume do judeu eles irem, e aí entra a família, entra o filho, a filha. José e Maria vão com Jesus lá para Jerusalém, como era costume adorar. E veja a cena, José com a sua família, e a Bíblia diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, que eles ficam lá um período e daí eles vão retornando para casa. E quando eles estão numa altura do caminho, Maria olha para José, José para Maria e fala: cadê o pezinho? Cadê Jesus? Não está com você? Não, então está com a tua família. Eles vão procurar, mas não acham Jesus. José, e agora? Cadê Jesus? Ficou Maria. Vamos buscar ele. Deixa eu dizer uma coisa, pai e mãe, vai buscar o filho em nome de Jesus. Eu não sei aonde ele está, mas o Espírito do Senhor fala ao meu coração. Vai buscar o filho. Vai buscar. Não importa onde ele esteja, fala com o dono da estrada, que é o Senhor Deus, e vai buscar o filho. Traz ele aqui adorar. Tem espaço ainda. E José e Maria retornam. E eu resumo aqui a história. E de repente eles procuram para lá e procuram para cá, e chegam em Jerusalém e descobrem que Jesus estavam com os doutores da lei. Eu imagino que José ficou na porta e a Maria chega e fala para Jesus: filho, o que é isso? E o povo olhando para ele, ouvindo as palavras dele. E olha a resposta de Jesus: mas eu não te falei que convém que eu trate dos assuntos do papai, do meu pai? E olha José olhando para Maria e para o filho Jesus. Puxa vida, além de não ser meu filho, mas olha o que ele fala para a mãe dele. São desvios, são necessidades que a gente precisa aprender a enfrentar para ser abençoado na vida conjugal, na vida familiar. E lá eles pegam Jesus e os irmãos sabem a história. É esse que nós estamos falando aqui nessa noite. Quem sabe essas palavras foi para a tua vida, que nessa noite estava desviando o percurso. Aprenda a ouvir a voz de Deus e entenda que na vida familiar, na vida conjugal, por vezes nós precisamos fazer coisas desconfortáveis. Glória a Deus. Que o Espírito do Senhor possa ter falado ao teu coração e à tua vida, e essa palavra não dá para a gente prosseguir mais. Duas observações. Ouça a voz de Deus e aprenda que na vida conjugal, familiar, precisamos fazer coisas que às vezes não são confortáveis. Glória a Deus. Pastor Eliezer, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e espero que tenha de alguma maneira feito com que os irmãos compreendam essa palavra em nome de Jesus.